dizer, pastor, mas isso não é falta de fé? Se eu falar sobre isso, olha, irmão, falta de fé é eu achar que Jesus não vem me buscar. Falta de fé é eu achar que eu não vou para o céu. Falta de fé é eu entender que está tudo perdido. Isso seria falta de fé. Eu creio que você se preparar para algo que potencialmente pode acontecer. Então, a pergunta não é se vamos sobreviver. Com Cristo estamos sempre vivendo e sobrevivendo. A pergunta é como, né? Se caso ficarmos em meio a uma guerra, como vamos sobreviver? O que vamos comer, onde vamos morar? Aquela coisa do Globo Repórter, onde vivem, o que comem. O que faríamos? Você está pronto para algo assim? Poxa, pastor, o senhor está muito fatalista. Como assim nós vamos morrer? Como assim nós vamos penar? Não é que vamos morrer ou vamos penar, irmãos. É porque, desculpe, é que eu tive que dar uma ajeitada aqui no... Não é questão de que vamos morrer, vamos penar. Não, não vou trazer esse tipo de... Não vou trazer esse tipo de colocação, que eu não estou aqui para criar o caos, né, irmãos? A gente está aqui para tentar abençoar e ajudar. Então, tentamos ajudar de todos os meios e formas. Mas vamos pensar, temos que exercitar o pensamento em cima disso. Com a chegada do Donald Trump, gente, é nítido que vai haver muita ruptura de uma série de coisas nas governanças. Você viu o que o Trump já fez com relação a à ONU? O Trump já saiu da ONU, perdão, da OMS, ONU não. O Trump já saiu da OMS. Por quê? Foi o que ele falou. Peraí. Nós, eu até achei justo o que ele falou. Nós contribuímos com 500 milhões de dólares anualmente para a ONU. A China, que tem 1 bilhão na sua população, contribui com 30 milhões. Estou saindo. 2, o Trump está se indignando, está se vingando por causa da questão da Covid, das vacinas, se lembra? Então, o Trump foi ridicularizado. E hoje todos estão vendo, é ciente, todos sabem que os protocolos do Anthony Fauci, inclusive o Joe Biden fez um decreto para que nem os generais, nem o Fauci, nem o filho do Biden passe por sanções administrativas, jurídicas, inclusive, né, no sentido de julgamentos pelo governo da administração Trump. Mas o Trump vai dar um jeito de pegar essa turma, porque essa turma ganhou bilhões e desviou bilhões com a Vivi. A Vivi foi um ponto de enriquecimento para muita gente, tá? Muita gente ficou rico com a Vivi. Muita gente ganhou dinheiro com a Vivi. Não é pouca, não. Muita gente ficou multimilionário com a Vivi. A Vivi deu dinheiro para muita gente. Então, essa turma aí está preocupada. Por quê? O Trump já avisou. Eu vou correr atrás. Vocês me botaram para fora no discurso de campanha de vocês, vocês me botaram para fora justamente com esse discurso de que eu era gênio, como foi o caso aqui do Bolsonaro, gênio. Aí agora descobriram que vermectina ajuda até contra o câncer. Azitromicina, que todos esses remédios que foram... Quando o Bolsonaro falou isso, gente, ele não falou por conta própria, porque talvez ele não tivesse nem conhecimento disso. Alguém formado, um médico, alguém que era especialista, sanitarista, médico sanitarista, infectologista, alguém falou isso para ele. Com certeza alguém deu essa dica para ele. Olha, ô presidente, a ivermectina, azitromicina, isso aqui... Então o que acontece? Agora eles vão correr atrás. Com isso, o que vai acontecer? Você está vendo que já está criando um clima meio... assim de... Até agora está todo mundo obedecendo. Está todo mundo, de uma forma ou de outra, meio que obediente ao que Trump está pedindo ou falando. Mas, até quando? O que mais o Trump, junto com... Olha bem, gente, o cara se cercou do X, da Apple, da Google, da Meta. Simplesmente todos os tipos de
aplicativos de rede social, que hoje é a praça do mundo, que hoje é a entrada da comunicação mundial. Todos os aplicativos e empresas que dão, de alguma forma, voz ou vozes, libera vozes, ou libera meios das pessoas se comunicarem, num primeiro momento, estão ao lado dele. Porque nós não sabemos se é medo, se é vantagem, ou a cultura woke, graças a Deus, está se desfazendo, né? O elo, o ilo, o elo, o olo está indo embora. Só que entenda, ele já ameaçou o BRICS. Ele avisou, olha, ameaçou de forma econômica, deixando bem claro, não em forma bélica. Ele deixou bem claro que, com relação ao Brasil, alguém desavisado fez pergunta aí. Cara, repórter brasileiro é um... Eu não sei se eles têm diploma. Alguns eu sei que têm. Alguns jornalistas, a gente sabe, a gente vê que realmente foram diplomados, fizeram uma universidade, uma faculdade de jornalismo, ou comunicação social, no caso de alguns outros. Mas tem repórter que tem umas perguntas, sabe? Não, foi pertinente. Queria ouvir, queria ouvir o quê? Que tem o Brasil? Não tem nada o Brasil. Mas eles precisam de nós mais do que precisamos dele. Acabou. Acabou o assunto. O Brasil, vamos conversar sobre a taxa. Vamos ver. Agora, o BRICS, se continuar com essa coisa de querer fazer moeda única, moeda pessoal particular do BRICS, eu vou sobretaxar em 100% as tarifas comerciais e commodities e outras coisas mais. Se eles vierem com esse negócio de criar uma moeda do BRICS, que foi pilha do Lula, pilha do nosso presidente, nosso não, presidente do Brasil, nosso não, que ele não é meu presidente, ele é administrador da terra onde eu vivo. Quer dizer, administrador. É o cara que está levando à falência a um país que está aí com trilhões de dívidas. Então vamos entender uma coisa. Há quem queira, entender que o primeiro nível de guerra que nós vamos... Desculpa, a palavra não pode nem usar, né? O primeiro nível de situação que nós vamos passar, podemos passar, é essa daqui, é a biológica. O que seria biológica? Não se enganem achando que a Covid não foi um teste. Há muito mais caroço debaixo desse angu. O que tem a ver um cientista americano com um vírus surgido lá na China? Tudo a ver. Porque foram os norte-americanos que alugaram Wuhan, o laboratório, para fazer os testes ou para fazer esse trabalho microbiológico e que gerou o SARS-CoV-19, gerou o SARS-CoV, que veio a Covid-19. Vamos olhar para um cenário agora onde talvez a China com raiva, a Rússia com raiva, não querendo mais que... Deixa eu explicar uma coisa para vocês de geopolítica. O Biden abriu uma lacuna. É tudo que eles queriam. Vamos lá. O Trump estava mantendo a coisa em ordem, na marra, na força, mas estava. Estava. Na marra, na força, mas estava. Quando entra o Biden, o decrépito, de repente você vê o quê? O Biden deixando algumas coisas correrem. Não é isso? Obrigado, Lilian. Deus te abençoe. O Biden deixando as coisas correrem. Isso abriu um precedente para a Rússia, que criou guerra com a Ucrânia, literalmente. Por que a Rússia não gerou a guerra com a Ucrânia enquanto o Donald Trump estava no governo? Esperou sair o Trump, entrou o Biden. Então vamos entender o que está acontecendo. Acabei de falar que vamos ter, né, ô Júlio? Fica ligado. Acabei de falar que nós vamos ter. Então, o que ocorre conosco é que
tudo é meio assim, orquestrado. Porque o mundo hoje, desde a Primeira Guerra Mundial, o mundo foi dividido em 2 pontos. Se você olhar também para a própria Roma, né, você tinha 2 governos, 2 impérios romanos, o Império Romano, né, do Ocidente e o Império Romano do Oriente. O que você vai ver hoje é justamente isso, 2 poderes ocidentais e orientais. Os orientais alinhados à China, à Rússia, a Índia fica ali, né, que vai muito para a Inglaterra, depende ainda de muitas coisas da Inglaterra, dos Estados Unidos, mas você vai ver que está havendo um movimento e a gente precisa tomar muito cuidado, porque não dá para lutar contra os Estados Unidos belicamente. Por mais que a China tenha 1 bilhão e 300 milhões de seres humanos, e a Índia tenha também, só que, assim, os Estados Unidos têm um arsenal nuclear muito grande. A Rússia também. A China deve ter escondido, a Irã deve ter escondido, mas entenda, ninguém tem hoje, e aí que está o problema da geopolítica, ninguém tem hoje os satélites que o Elon Musk, junto com os Estados Unidos, tem. Aí é que está. O medo deles hoje é ver o Elon Musk tão entranhado nos Estados Unidos, tão ligado ao Trump, e é estratégico. O Trump puxou o Elon Musk justamente com essa intenção de ter os satélites e a tecnologia robótica, de ter toda a tecnologia elétrica, foguete, agora o cara tem um foguete que vai e volta e estaciona. Você entende isso? Olha a situação. Então, como é que eles vão poder atacar o mundo se, infelizmente, há um poder muito grande ao lado dos Estados Unidos hoje com Donald Trump, com Elon Musk, agora com Zuckerman, agora com Bezos, agora com o cara da Google. Agora... Então, poxa, eles já sentiram o peso. Pô, tá brabo. Tá brabo, tá brabo. Não dá para comandar, não dá para confrontar os Estados Unidos de frente, nem belicamente, nem economicamente e agora nem ciberneticamente. Mas podemos fazer o quê? Quebrar os Estados Unidos em uma biológica.